Olá, o meu nome é Ramon e moro em uma cidade do interior de Goiás. E o que vou relatar aqui é um relato que há tempos percorre na geração da minha família e aconteceu com a minha bisavó. Vamos ao relato. Em uma época de quaresma do ano de 1957, a minha bisavó era uma mulher muito religiosa e devota. Ela rezava o terço todos os dias, e quando chegava a época de quaresma, ela intensificava as orações, pois dizia que neste tempo o mal andava sobre a terra. Pois bem, em certa noite de uma sexta-feira de quaresma, e a voz dizia: "Me ajude, aqui está muito quente, me ajude." A minha bisavó, tremendo de medo, se levantou, se pôs de joelhos e começou a rezar a oração do credo. Até que em um certo momento, a voz pareceu agradecer e cessou. A minha bisavó continuou rezando durante a noite toda, até adormecer. No dia seguinte, ela contou o que havia acontecido para uma vizinha. E a vizinha disse que isso era uma alma penada, que clamava por uma oração para que se livrasse do sofrimento. E a partir desse dia, a minha bisavó sempre rezava pelas almas penadas durante toda a quaresma. Boa noite. Coisas sobrenaturais acontecem no mundo todo, mas o que vou contar vai deixar todo mundo de cabelo em pé. Estava andando semana passada pelo shopping da minha cidade e estava procurando uma loja de produtos eletrônicos. Entrei como de costume e o shopping estava cheio. Eu senti que algo de sobrenatural pairava no ar, mas não sabia o que. Apenas aquele monte de gente de um lado para o outro como um rio, o que era normal naquele shopping. Mas o que aconteceu ali não era nada normal. Entrei por uma das estradas e fui caminhando rápido em direção ao meu destino. E quando percebi que algumas pessoas daquele rio de gente começaram a me observar de maneira diferente. Eu estava vestido normal e andando normal, e com roupa social de trabalho e uma expressão séria no rosto. Estes que me observavam parecia que analisavam o meu comportamento. Mas falando a verdade, eles não pareciam humanos, e isso eu tenho quase certeza. Disfarçam bem, se misturavam na multidão, mas pareciam ser algo muito além de um simples mortal. Eu andava ao meu destino. E após mais ou menos 30 minutos de caminhada, não cheguei a lugar nenhum. Sendo que para chegar no meu destino, eu levaria no máximo 5 minutos. Bem, o que poderia ter ocorrido? Será que foi alguma distorção do espaço-tempo? As lojas sempre sumiam de onde deveriam estar, e eu automaticamente caía de volta em um outro caminho, tendo que retornar de novo. Até que resolvi, depois de andar que nem um burro, perguntar para um guarda do shopping, que com um sorriso misterioso, rindo de mim, ele disse: "Fica logo ali na frente, ande uns 50 metros e vire no corredor, que logo estará lá." Fiz o que ele me disse e voltei a andar em círculos como um louco. Ele não entendia nada do que estava acontecendo. E depois de muito andar, eu cheguei no destino. Só que quando cheguei,
tudo já havia voltado ao normal. Bem, eu digo que não faço uso de entorpecentes. E também não havia consumido bebida alcoólica. Mas o que presenciei desafia a imaginação humana. Não encontrei explicação lógica, mas a resposta talvez poderia estar naquelas pessoas estranhas que estavam me olhando. Mas o que será que provocou este fenômeno? Será que eu estava em Sete Além? Acho que nunca saberei. Boa noite. Essa história aconteceu com meu tio no ano de 1982. Aconteceu com meu tio Samuel, que morava em um sítio afastado de tudo. Ele tinha o costume de ficar até mais tarde nas mesas de jogos dos bares da cidade, onde, diga-se de passagem, ele já perdeu muito dinheiro. Em uma certa noite, já de madrugada, ele estava voltando para o sítio montado em seu cavalo, como de costume, quando em uma parte do caminho, onde havia um enorme desfiladeiro ao lado da estrada, o cavalo empacou e mesmo com chicotadas e esporadas, o bicho não se mexia, parecia petrificado. E foi quando ele pôde sentir que atrás dele, aparentemente montado na garupa do cavalo, havia alguém ou alguma coisa. A sua espinha se arrepiou neste momento, sendo que ele podia sentir até mesmo o frio da respiração daquilo que estava ali com ele em suas costas. Sem coragem de descer do cavalo e nem de olhar para trás, ele gritou o nome de sua santa de devoção, a Nossa Senhora do Monte Serrate. Neste momento, ele sentiu um solavanco no cavalo todo, como se alguém tivesse saltando de cima do animal. E logo em seguida, ouviu um grito grave e atormentador de alguma coisa que se precipitava no desfiladeiro em meio à escuridão. Ao mesmo tempo, o cavalo disparou a todo galope, quase derrubando o meu tio pela estrada, e só parando quando chegou na porteira do sítio, morrendo de medo, assim como o meu tio. Depois desta noite, ele nunca mais ficou até altas horas na cidade e sempre rezava a sua santa, agradecendo pela sua proteção naquela madrugada assustadora. Nunca saberemos quando as visitas do além poderão chegar até nós e de que forma. E por isso temos que estar sempre em alerta. Boa noite. Boa noite. A minha avó se chamava Raquel e veio ao mundo no dia 24 de junho de 1903, em uma senzala, na vila de Santo Antônio das Almas de Itabaiana. Lembrava que nascera liberta, beneficiada pela lei do ventre livre, e viveu ao lado da sua mãe cativa, deixando-a só após a sua morte, quando então arranjou um casamento e mudou-se para Aracaju.
nas cercanias do Morro do Bonfim, região frequentada pelos desabonados relegados ao limbo social, trabalhando de sol a sol para sobreviverem. Ela vendendo cocada, aguardente, lavando e passando roupa na vizinhança. E o seu marido carregando sacos de açúcar e outras mercadorias no porto ali próximo, em uma rotina pesada que comprometeu a sua saúde e o levou à morte. E assim, deixando a minha avó com 4 filhos para cuidar. Tempos depois, ela perdeu a visão trabalhando na torragem de café. E todos os dias, a minha tia levava uma marmita com almoço e janta da minha avó. E na volta para casa, ela ficava solta na rua com outros garotos de sua idade. Bem, a avó Raquel faleceu aos 98 anos de idade, em uma casinha na atual Rua Simão Dias, totalmente lúcida. Algumas vezes eu dormia lá, e quando isso acontecia, sentávamos, eu no batente da soleira e ela em um banco de madeira ao lado da porta. Então, ela me contava histórias do tempo da escravidão, dos castigos, das fugas, das práticas de resistência e do cotidiano de trabalho e sofrimento que a sua mãe passava. A minha avó tinha uma memória muito poderosa para alguém da sua idade. Ela lembrava de nomes e acontecimentos sem muita dificuldade. E entre tantos relatos que ouvi em silêncio, um que me marcou tão profundamente que eu lembro com detalhes até os dias de hoje, foi o do lobisomem. Estávamos na Semana Santa e a história escolhida foi a de uma entidade fantasmagórica que assombrava as noites frias das veredas do interior brasileiro: o lobisomem. Com a voz serena e firme, ela disse que era um homem que foi castigado por Deus por ter cometido os piores pecados que podiam existir, sendo condenado a virar um bicho de encantamento, meio homem, meio lobo, em noites de lua cheia, e assim também no tempo da quaresma. Ele corria pelos becos e campos à procura de vítimas, e tinha preferência por crianças recém-nascidas. Se alimentava de sangue, e os dentes pontiagudos penetravam até os ossos daqueles que o atacava. Também possuía a nhaca de bicho do mato, um par de chifres na testa e olhos que cuspiam fogo. Quando o homem se tornava uma pessoa comum, sem qualquer vestígio do seu lado sobrenatural. E desse modo, ninguém podia afirmar quem era a besta fera que assombrava aquela região. Suspeitavam de muitos: barbudos, fedorentos, eremitas que viviam afastados do convívio social, ciganos ou qualquer um que não se enquadrasse nos padrões definidos pela igreja. O mistério sobre a criatura pendurou por décadas, e muitos que se aventuravam a capturá-lo sumiram sem deixar rastros ou enlouqueceram, surtando assim em noites de lua cheia e sendo alvo de gozação. Mas enfim, o ser que personificava o mal sobre a terra teve a sua identidade descoberta por uma pessoa que ninguém jamais poderia imaginar ser capaz de tal proeza. Isso mesmo, a minha avó.
Contou ela que a sua viagem de Santo Antônio das Almas até Aracaju foi feita em um carro de bois, o que obrigava os viajantes a fazerem várias paradas para descansar o corpo, comer ou comprar provisões nas vendinhas existentes pelo caminho. Em uma delas, o Antônio, que era o nome do meu avô, ele desceu para providenciar água e demorou-se mais do que o suficiente. A minha avó, muito impaciente, foi até a vendinha em busca do seu companheiro, e avistando ele no balcão a prosear com o vendeiro, o qual não o conhecia, quando o vendeiro levantou as vistas, os seus olhos se cruzaram com os olhos da minha avó. E assim, foi como se uma corrente de energia invadisse o ambiente. A minha avó enxergou naquele homem o lobisomem em toda a sua horripilante figura. Um calafrio repentino alternou-se com rajadas de calor atravessando o seu corpo, impossibilitando-a de falar ou fazer qualquer movimento. O meu avô, apercebendo ali na porta da vendinha, logo a chamou, mas ela ficou ali imóvel, sem dizer uma palavra. A vendinha ficava no meio da estradinha deserta, e o comércio era mais rota de viajantes. Bem, já se passavam das 7 horas da noite. A lua estava cheia e um forte vento assobiava lá fora. O meu avô foi até ela e o vendeiro, percebendo que a moça havia descoberto a sua verdadeira identidade, ele logo desapareceu. E a minha avó só conseguiu dizer a seguinte frase: "É ele, Antônio, o lobisomem!" Neste momento, os meus avós só escutaram uma barulheira tremenda nos fundos daquela vendinha. Eram gritos e barulhos de ossos se quebrando. O meu avô segurou a minha avó pelo braço e tentaram sair dali e subir na carroça de bois o mais rápido possível. Porém, foram surpreendidos por uma criatura demoníaca que estava logo ali, em sua frente. Um ser demoníaco de olhos flamejantes, garras afiadas, chifres e uma enorme cabeça de lobo. A criatura andava encurvada, mas mesmo assim parecia ter no mínimo 2 metros de altura. A coisa pulou em cima da carroça de bois e em seguida tentou atacar os meus avós. Porém, ambos correram de volta para a vendinha, trancaram tudo e ficaram ali a noite toda, ouvindo a fera tentar derrubar a porta a todo custo. E toda aquela livuzia só parou quando apareceram os primeiros raios de sol. Conta a minha avó que a fera urrava, uivava, chorava e até mesmo sussurrava palavras incompreensíveis. E quando amanheceu, o meu avô saqueou a vendinha, levando consigo bebida, fumo e suprimentos para a viagem, e em seguida incendiou o lugar. Isso era o mínimo que ele poderia fazer por todas as vidas ceifadas por aquela fera. Dali, eles seguiram viagem por dias, até chegar em Aracaju, no Sergipe. O meu avô estava com um corte no braço. Corte esse feito pela fera. A partir daí, ele apresentou alguns comportamentos estranhos até o dia da sua morte anos mais tarde.
Porém, naqueles dias de viagem, ele viajava somente durante o dia, e à noite repousavam sempre em alguma hospedaria. Anos depois, quando a minha avó teve o meu tio mais velho, conta ela que aquela fera sentiu o cheiro da criança e apareceu à noite no quintal da sua casa, no mesmo dia em que a criança nasceu. E a todo custo, a fera queria entrar na casa para pegar a criança. Mas o meu avô estava ali para impedir. Ele saiu atrás da fera com a sua espingarda e os seus 2 cães de caça, deixando a minha avó sozinha em casa, somente com uma vizinha que era parteira. E 1 hora depois, o meu avô retorna todo lascado. A minha avó o pergunta o que aconteceu, e ele simplesmente diz que os cães cercaram a fera, e assim ele pôde meter 2 tiros na criatura, que então saiu cambaleando mato adentro. A minha avó achou muito estranho essa explicação, pois ela não ouviu barulhos de tiros, e também, se o meu avô atirou na besta fera, porque ele estava todo maltrapilho, com as suas roupas toda rasgada. E porque também ele exalava um fedor, qual jamais a minha avó sentirá antes. Bem, os anos foram passando e vieram mais 3 gestações. E a minha avó, mesmo sendo devota de religião de matriz africana, ela decidiu batizar todos os seus filhos assim que nascessem. E com isso, aquela fera dos infernos nunca mais deu a cara por lá. O meu avô morreu quando seu filho mais velho completou 11 anos. Mas depois da morte dele, a minha avó jamais se comprometeu novamente com outro homem. Ela dizia que o meu avô era um homem cheio de mistérios. Mas mesmo assim, ele foi o seu único companheiro nesta vida, e assim será na próxima. Boa noite. Existe uma lenda que diz que no dia 31 de outubro, os espíritos errantes andam sobre a terra e só vão embora à meia-noite, quando o calendário aponta para o dia 1º de novembro. Tudo o que tenho a relatar a vocês aconteceu no dia 31 de outubro de 1998. E acreditem ou não, naquela noite posso jurar a vocês que ainda não tenho certeza do que vi. Se era um lobisomem, espíritos ou até mesmo Michael Myers. Sim, o próprio serial killer dos lendários filmes de Halloween. Bem, era dia 31 de outubro. E a minha esposa tinha levado as crianças para a praia, pois ela havia tirado férias do trabalho. E eu fiquei sozinho em casa. Porém, iria encontrar eles no final de semana, lá na praia. Era uma sexta-feira. Era noite e eu já estava em casa, relaxando depois de um dia de trabalho. Estava no sofá da sala, comendo um sanduíche com refrigerante e assistindo Halloween 2, A Volta de Michael Myers, na TV a cabo. Lá fora estava um temporal de outono que inundam a cidade inteira. De tempo em tempo, um raio caía perto da casa, soltando aquele trovão ensurdecedor. Logo, caiu um raio muito próximo à casa,
me deixando na mais completa escuridão. Ótimo, era tudo o que eu precisava. Sozinho em casa, às 8h30 da noite, sem ninguém para conversar e sem TV para assistir. Eu simplesmente continuei comendo o meu sanduíche. Tinha decidido ir procurar as velas depois do meu jantar. Pelas frestas da janela da casa entraram luzes fortes, junto a um barulho de carro se aproximando. Abri a porta para ver quem era. Era o meu irmão, Flávio, e a sua namorada Marcela. Eles buzinaram para que eu abrisse o portão, e assim o fiz. O meu portão era daqueles automático, de grades. O meu irmão e a sua namorada entraram muito assustados. Diziam que havia um homem parado no meio da rua que eles passavam com o carro. A chuva estava muito forte. Então, o meu irmão parou o carro e buzinou para que o homem saísse do meio da rua. Mas foi aí que o homem veio na direção do carro. A princípio, o Flávio e sua namorada não se assustaram, apesar do homem ser grande e forte. Mas quando a Marcela viu que ele segurava uma grande faca na mão direita, ela deu um grito para o meu irmão. Ele, muito assustado, acelerou o carro, desviou do homem e saiu dali. Claro que achei que deveria ser alguma brincadeira para me assustar. Afinal, era 31 de outubro, Halloween. Convidei o Flávio e a Marcela para comermos um lanche. E um pouco antes de acabar de comer, a chuva parou tão inesperadamente como quando tinha começado. Só que eu podia ver alguns raios caindo um pouco longe, momentaneamente iluminando a casa sempre que rasgava o céu. A casa mergulhou num silêncio absoluto. Depois de ter comido meu sanduíche, a preguiça bateu. Então, decidi ir procurar a vela naquele instante. Acendi uma vela e deixei ali na sala, perto da TV. Deitei no sofá e fui tirar um cochilo até a luz voltar. Flávio e Marcela ficaram na rede, no alpendre da casa, fumando um baseado. Pois, como eles sabem, eu não gosto que fumem dentro de casa, para não deixar cheiros. Bem, eu dormi por um bom tempo. Então, acordei no meio da noite, sentindo um vento batendo em mim. Eu estranhei, pois todas as janelas estavam fechadas. Olhei para o meu relógio de pulso e era 1h48 da manhã. Não sabia se o Flávio e a Marcela ainda estavam lá fora, ou se já haviam ido embora. Eu estava com as costas completamente doloridas e decidi que era melhor ir dormir na cama. Mas antes, ia ver de onde estava vindo o vento, pois talvez o temporal tivesse aberto ou quebrado alguma janela, ou até mesmo Flávio ter deixado as janelas abertas. Acabei me deparando com a janela da cozinha aberta. Pensei que talvez fosse o Flávio que a tivesse aberto, pois tinha certeza que eu a havia fechado. Mas como é uma dessas janelas basculantes de cozinha que não dá para ninguém passar, eu não me preocupei com aquilo e resolvi ir para a cama. Só que no que eu entrei na sala, eu ouvi um barulho vindo do andar de cima, onde ficam os quartos. Cautelosamente, eu chamei pelo Flávio. Confesso que esperava ele me responder lá de cima, mas para o meu espanto, ele me respondeu lá do alpendre da casa. Fui até lá e disse para ele que havia mais alguém na casa.
pois ouvi um barulho de alguma coisa pequena caindo no chão. Pensei que provavelmente devia ter mais alguma janela aberta e que o vento tinha derrubado algo. Mas logo após, eu e o Flávio ouvimos algo que nos gelou a alma. Passinhos de criança correndo no andar de cima. Eu fiquei quieto, tentando ouvir mais alguma coisa. Silhuetas de criança correndo e entrando no quarto. Saímos correndo e fomos para o andar de baixo. Tanto eu quanto o Flávio tínhamos certeza que se tratava de algo sobrenatural. Fui até o interruptor na parede para ver se a luz havia voltado. Mas nada, sem energia ainda. Fiquei parado, mas não cheguei a ouvir mais nenhum som novamente. A chuva havia voltado bem mais intensa. E logo começamos a ouvir um barulho de ferro deslizar no portão da casa. Abri a porta da sala, mas não dava para ver nada, pois a falta de luz era no bairro inteiro. E estava tudo na mais completa escuridão. Repentinamente caiu um raio, e assim iluminando tudo em volta. Ficamos paralisados com o que vimos ali. Era aquele mesmo homem que o Flávio e a Marcela haviam visto parado na rua. Agora ele estava parado do lado de fora do portão, empunhando uma faca. Como eu disse, o portão era de grade. Então, dava para vê-lo do lado de fora sempre que o ambiente era iluminado pelos relâmpagos. Tudo ficou escuro novamente. O homem começou a gritar e tentou escalar o portão. Mas em certo ponto, ele caiu. Então, ao invés de se levantar, ele começou a se debater no chão. Entramos e trancamos a porta da sala. Flávio e Marcela foram pegar facas para nossa proteção. Eu fui até a escada e comecei a subir bem devagar, pois a este ponto já imaginava que aquele homem estava acompanhado e de alguma forma o seu cúmplice tivesse entrado na casa, pois os barulhos de passos de criança continuavam no andar de cima. Coloquei a minha cabeça na altura do piso do segundo andar e comecei a procurar o que quer que fosse que estava fazendo aqueles barulhos. Porém, não vi nada. Estava subindo bem devagar para o segundo andar, prestando bastante atenção, olhando cada canto escuro para ver se via algo. Quando lá de fora, escutei um uivo estridente, como jamais escutei em toda a minha vida. Parecia um lobo uivando bem no meu ouvido. De novo. Parecia um lobo uivando intensamente. Era grave e estridente e muito alto. Quando ouvi aquilo, o meu coração quase pulou pela minha boca. Então, eu saí correndo para o meu quarto. Quando saí da escada, fiz a curva na direção do meu quarto e ouvi os passinhos de criança lá dentro e o som daquelas risadas infantis. Na hora, eu virei para o outro lado e entrei no banheiro das crianças e me tranquei lá dentro. Uma coisa bem covarde de se fazer, mas eu não queria saber nem um pouco o que eram aqueles passinhos e aquilo que tinha dado aquele uivo lá fora. Ainda estava pensando no que ia fazer, quando a porta do armário que tem embaixo da pia abriu violentamente, como se alguém tivesse chutado ela por dentro. Abri a porta do banheiro
e fechei ela atrás de mim. E fiquei sem saber para onde correr. Gritei pelo meu irmão e pela Marcela, mas nada deles me responderem. Podia ouvir o barulho lá de dentro do banheiro, de alguma coisa pulando na pia. Eu estava completamente em pânico. Resolvi descer correndo a escada e ir procurar o meu irmão. Mas quando pisei no primeiro degrau na escada, vi uma coisa parada lá embaixo, no pé dela. Sabia que aquela silhueta não era o meu irmão, mas por via das dúvidas, eu chamei por ele, e nada dele me responder. Como havia um pouco de luz vindo do lado de fora, não dava para ver direito o que era aquilo. Mas de repente, um relâmpago clareou o ambiente por uns 3 segundos. Nesses 3 segundos, deu para ver um pouco o que era aquilo, ou o que parecia ser. Aquela coisa era uma criatura alta e muito magra, com uma pele acinzentada e pelos cinzas que desfalcavam algumas partes do seu corpo. A sua cabeça lembrava a cabeça de um bode, porém com feições humanas. Longas presas saltavam de sua boca, e baba escorria pelos seus dentes. Aquela coisa não parecia ter mais que 1,80 de altura. Quando a luz do raio passou, o meu olho desacostumou com o escuro, e eu já não conseguia ver mais nada. Não sabia se aquela criatura ainda estava lá embaixo, ou se aquilo tinha fugido para o outro lado. Ou pior, se ele estava subindo a escada. Mas um cheiro de carniça se aproximando me fez ter certeza que aquela coisa vinha ao meu encalço. Eu simplesmente me virei e corri no escuro para o quarto dos meus filhos e me tranquei lá dentro, prestando atenção para ver se eu ouvia algum som vindo de dentro do quarto. Mas nada. O que quer que fosse que havia lá fora não estava dentro do quarto. Fiquei ali por uns 10 minutos, mas em seguida a maçaneta da porta foi forçada e, sem sucesso da porta abrir, ouvi a voz do meu irmão me chamando. Corri e abri a porta para ele e a Marcela, e ambos entraram apavorados. Ficamos trancados lá dentro até o dia amanhecer, ouvindo aquela criatura correndo lá fora, mexendo nas coisas e derrubando tudo que havia no quintal. Quando o sol começou a aparecer, a casa ficou em silêncio, mas esperamos ficar um pouco mais claro antes de sair do quarto que estávamos. Quando saímos, começamos a fazer uma ronda pela casa, procurando por qualquer sinal que aquelas coisas ainda estavam por lá. Mas acontece que não havia sinal algum de que aquilo estava na casa. Fui até a cozinha e a janela estava aberta de novo. O meu irmão disse que quando ele e a Marcela foram até a cozinha, no momento em que eu havia subido para o andar de cima, eles escutaram um barulho na porta dos fundos. O barulho era como se um cachorro fungasse por debaixo da porta. Como eles estavam apenas com a luz da vela, eles ficaram na entrada da porta da cozinha, que dava para a sala, apenas observando. A coisa que estava lá fora deu um uivo ensurdecedor. E foi nessa hora que eu, no andar de cima, também escutei aquele uivo. Quando de repente aquilo começou a arranhar a porta pelo lado de fora.
meu irmão e a Marcela se aproximaram da porta. E foi aí que eles viram a barra da maçaneta se abaixar. A única reação que eles tiveram foi entrar dentro do armário da despensa da cozinha. E ali ficaram os dois, imóveis. Apagaram a vela e ficaram na completa escuridão. Aquela criatura rondou por toda a casa à procura de alguma coisa e depois foi embora. Na manhã seguinte, eu, meu irmão e a Marcela procuramos vestígios da criatura pela casa, mas não achamos nenhuma pista e nem nada fora do lugar. A única coisa que encontramos foram pegadas de lama de pés de criança no andar de cima da casa. Daí tivemos certeza que aquilo tudo não era a nossa imaginação, pois a lama estava ali como prova, mostrando que tudo aquilo era real. Agora, como explicar aquele homem lá fora segurando aquela faca? Com certeza, ele seguiu meu irmão até a minha casa. Acredito que de alguma forma, aquele homem se transformou naquela criatura e de alguma forma invadiu a minha casa. Mas os passos de criança no andar de cima, isso eu não sei explicar. Fiquei com medo disso se repetir nos outros dias, mas o meu irmão e a Marcela disseram que coisas assim é normal acontecer neste dia, já que, segundo a tradição americana, no Dia das Bruxas, os espíritos errantes percorrem pela terra para perturbar todos os seres viventes incrédulos. Boa noite. Antes disso acontecer, eu era totalmente cético. Eu achava que quando você morria, acabava por aí e nada mais acontecia. Tudo aconteceu quando eu tinha 17 anos. E na época, eu morava em uma cidade do interior paulista. E também tinha uma amiga que morava em uma casa que ficava ao lado de um cemitério. Os pais dela estavam sempre viajando a negócios. Estavam sempre em São Paulo ou no exterior. Então a nossa turma sempre ia passar o tempo na casa dela. Bem, o que era meio tétrico sobre o lugar é que a vista da casa era o cemitério. E numa noite estávamos todos realmente entediados. E lá na cidade tinha apenas algumas poucas coisas que você podia fazer, até já ter feito tudo. Então nós 5 decidimos ir brincar de evocar espíritos. E eu estava totalmente descrente com a coisa toda. Nós ficamos zoando por um tempo, chamando familiares falecidos, etc. Bem, e sem sorte nenhuma. E possivelmente por estar frustrado e totalmente cético, eu chamei pelo Príncipe das Trevas. E quase que imediatamente a sala ficou gelada. E olha, nós estávamos no meio do verão. E não era como o frio de uma brisa que passa pela casa. Parecia mais que havíamos entrado em um freezer de açougue, pois estava realmente frio. Por alguma razão, todos nós olhamos para a porta da frente, que agora estava escancarada, apesar de termos fechado e trancado ela quando estávamos na casa. E o que vimos era como se fosse uma sombra com chifres na parede, só que passou pela porta e estava vindo na nossa direção, e estava vindo rápido. Uma sensação horrível tomou conta da gente. Então levantamos
e saímos correndo pela porta dos fundos. E quando saímos, sentimos o calor e a umidade do verão. Um dos meus amigos voltou até a porta e colocou a mão dentro da casa. E lá estava completamente gelado. Ele também disse ter escutado risadinhas de criança dentro da casa. Nenhum de nós, incluindo a garota que era dona da casa, voltou para lá por alguns dias depois daquilo. Eu deixei a cidade algum tempo depois e mantive contato com os meus amigos desde então. Eles falam que à noite, às vezes ouvem uivos e gritos vindo do cemitério. Sombras estranhas saindo do cemitério e entrando na casa. Coisas que se movem pela casa e coisas do gênero desde aquela noite. Boa noite. Isso se passou há 12 anos, e na época eu tinha os meus 13 anos de idade. Eu era um garoto rebelde, e o meu pai já não sabia mais o que fazer para me obrigar a mudar o meu comportamento. A minha relação com ele também não era das melhores, de maneira que houve um dia que as coisas saíram do controle. Após uma discussão particularmente violenta, eu saí de casa, determinado a nunca mais voltar. E isso passou-se por volta de 5h30. Eu saí de casa e fui em direção ao pinhal, não muito longe da minha casa. Esse pinhal fica em meio a uma mata ali perto. Não me dei conta que escurecia rapidamente, mas logo de repente eu me vi rodeado de escuridão. E para onde quer que eu olhasse, eu só via árvores, arbustos e mato. Comecei a ficar com medo, e foi então que tudo começou. Comecei a ouvir uns gemidos, seguidos de barulhos de passos. Reuni a pouca coragem que restava e logo gritei: "Quem está aí?" E foi daí que eu comecei a ouvir a voz do meu pai me chamar. Porém, a voz dele vinha de dentro da mata. Então eu respondi de volta: "Onde você está?" Aquela voz não me respondia de volta. Apenas chamava o meu nome incessantemente. E quanto mais eu ia em direção da voz do meu pai, mais aquela voz se distanciava de mim. Assim, me obrigando a entrar cada vez mais mata adentro. E ali estava muito escuro. A lua e as estrelas clareavam um pouco a mata, mas não o suficiente para reconhecer o lugar onde eu estava. Depois de um bom tempo caminhando, eu percebi que nada daquilo fazia sentido, pois eu conhecia o meu pai e sabia que ele não viria me procurar por tão cedo. Talvez, se eu estivesse sumido por 2 ou 3 dias, ele poderia pensar em sair à minha procura. Desisti de seguir aquela voz e comecei a voltar o caminho todo, ou pelo menos tentar. E foi aí que algo estranho aconteceu. Aquela voz que se distanciava quando eu tentava me aproximar, agora se aproximava quando eu me distanciava. E foi aí que eu percebi que aquela voz não era do meu pai, e sim de algo sobrenatural. Eu comecei a correr naquela mata escura e gritei perguntando quem era que me chamava. E a única resposta que eu obtive foi uma gargalhada de gelar o sangue. Comecei a correr cada vez mais rápido e sem destino. E pouco me importava para onde ia, eu só queria sair dali. E enquanto eu corria, eu percebi que algo corria atrás de mim, me perseguindo. Olhei por detrás dos ombros e percebi que havia uma silhueta de um ser pequeno e negro, de chifres e rabo, que corria atrás de mim.
Aquela coisa foi se aproximando e a minha única alternativa foi subir em cima de um pinhal. E eu não sei de onde tirei forças para subir tão rápido naquela árvore imensa. A criatura que me perseguia tentou subir em cima da árvore, porém os seus braços eram pequenos demais. Aquela coisa, vendo que era inútil tentar subir, logo começou a dizer algo com a voz do meu pai. Desce daí, seu capeta. Eu vou te dar uma surra bem merecida. Você acha que tá ruim comigo? Imagina com outra pessoa. Ninguém te quer nesse mundo. Desce daí agora, pois enquanto eu não partir a sua cabeça, eu não saio daqui. Eu estava com muito medo e comecei a chorar e a rezar para aquilo ir embora. Porém, aquela coisa dava fortes gargalhadas e ficava o tempo todo conversando sozinho. E também conversava algo que eu não entendia. Depois de um tempo, aquela criatura simplesmente foi embora. Deu de costas e saiu adentrando o mato. Consegui ver melhor aquela coisa, pois tive que olhar para ter certeza que aquilo ia embora. E o que posso dizer é que aquilo era um demônio. E a criatura não tinha mais do que 1 metro de altura. Era uma figura muito negra, e só era possível ver os seus dentes caninos brancos e afiados, e também os seus olhos vermelhos como brasa. A coisa possuía 2 pares de chifres, e cada chifre deveria ter uns 30 centímetros, o que deixava aquela criatura um pouco mais alta. E a sua cauda era fina e longa, e lembrava muito um diabinho, e possuía cascos no lugar dos pés. O meu medo foi tanto que eu fui para um galho da árvore ainda mais alto. Mas foi aí que o galho se quebrou e eu caí de uma altura de quase 7 metros. Senti o impacto da minha cabeça contra o chão e depois não me lembro mais de nada. E acordei apenas no outro dia de manhã com meu pai me chamando. "Está bem, menino?" disse ele. Em seguida me pegou e me levou para fora daquela mata. Bem, eu nunca soube o que realmente me aconteceu. E muito menos o que tinha presenciado na noite anterior. Mas o certo é que além de 17 pontos na cabeça, eu nunca mais tornei a entrar naquela mata. E de 2 anos para cá, já desapareceram 2 pessoas naquele exato local que tem vários pinhais. E um desses desaparecidos foi encontrado morto e totalmente dilacerado. Acredito que de alguma maneira, aquela criatura me derrubou da árvore, pois me lembro dele dizer que era para mim descer, pois se eu não descesse, ele iria rachar a minha cabeça. Contei todo o acontecido para o meu pai, e tudo isso me serviu de experiência para me tornar alguém melhor. E nunca mais desrespeitei ou desobedeci o meu pai. Acho que por esse motivo ele acreditou em mim. Bem, o que se esconde por detrás daquela mata? E qual segredo tem aquele pinhal? Vou terminar o meu relato com uma frase bem conhecida. O mundo é cheio de mistérios, mas não serei eu que irei desvendá-los. Boa noite. O fato a seguir se passou com a minha mãe, que se chama Vanessa. Na época do ocorrido, ela morava na Califórnia, nos Estados Unidos. Era época de Halloween e a minha mãe estava fazendo compras no shopping. Ela tinha que pegar alguns doces e chocolates para entregar para as crianças em seu bairro. E depois de comprar tudo da sua lista, ela pegou as suas compras e levou as sacolas para o estacionamento do shopping.
Mas ao voltar para o seu carro, ela notou uma velha senhora com uma grande sacola de compras se aproximando dela. "Oi, sinto muito incomodá-la", disse a velha senhora, "mas eu perdi o meu ônibus. Você faria a gentileza de me levar para casa? Pois as minhas pernas estão cansadas e passei o dia todo andando." A minha mãe estava de bom humor, então ela disse: "Claro, senhora, eu ficaria feliz. Vamos, entre." Ela abriu a porta para a velha e a ajudou a sentar-se no banco do passageiro. Então, ela andou ao redor e entrou no carro. No entanto, quando estava prestes a dirigir, a minha mãe percebeu algo que lhe deu calafrios pela espinha. A velha senhora tinha as pernas de cavalo, e as pernas dela era peluda e curvada como as de cavalo, e no lugar dos pés eram cascos. A minha mãe não havia notado antes, devido ao longo vestido que a velha usava. Mas ao se sentar, o vestido subiu e as pernas ficaram à mostra. E quanto ao barulho que os seus pés faziam quando tocavam o cimento do estacionamento, a minha mãe achou que talvez fosse algum chinelo de madeira. A visão daquelas pernas de cavalo deixou a minha mãe extremamente assustada. Ela, para não chamar a atenção, pegou a sua bolsa e começou a procurar através dela. "Oh não", disse ela, "eu não encontro o meu cartão de crédito. Eu devo ter deixado no shopping. Olha, senhora, você pode esperar por alguns minutos enquanto eu volto para ver se alguém o encontrou?" A velha senhora aceitou. A minha mãe voltou ao shopping e encontrou um guarda de segurança e contou a ele sobre a velha senhora em seu carro, mas não disse nada sobre as pernas de cavalo. Juntos, eles voltaram para o estacionamento, mas o carro da jovem estava vazio e a porta do passageiro estava aberta. E no banco do carro estava a grande sacola de compras que a velha tinha levado. E no interior, eles encontraram uma enorme faca de açougueiro e um rolo de fita adesiva. A minha mãe entregou a sacola para o guarda e voltou para casa. Naquela mesma noite, por volta de 3h30 da madrugada, assim que as festas de Halloween diminuíram o ritmo, a minha mãe foi dormir. Mas pouco antes de pegar no sono, ela jura ter escutado trotar de cavalo em volta de sua casa. Mas quando ela se levantou e foi olhar pela janela, ela escutou um forte relincho e um vulto correndo para a mata. Pois o bairro que ela mora, as casas são afastadas e tem várias matas. Naquela noite, ela também sonhou que aquela velha oferecia doces para as crianças no Halloween e as chamavam para dentro de sua casa, que era um casebre muito assustador. Então, lá dentro aquela velha se transformava em mula, porém com o corpo de mula e a cabeça humana. No caso, a cabeça da velha. E da sua boca saíam dentes enormes e pontiagudos, e ali mesmo ela devorava as crianças. No dia seguinte, saiu no noticiário o desaparecimento de 2 crianças naquele Halloween. E isso ocorreu no bairro em que a minha mãe morava. Bem, e só aí que a minha mãe ligou os fatos e também se lembrou que no Halloween do ano passado e do ano retrasado também houve desaparecimento de crianças. E foi aí que ela ligou a velha do estacionamento com o sonho e com o desaparecimento das crianças. Bem, ela até informou as autoridades, mas as mesmas nada puderam fazer, pois ninguém nunca tinha visto a tal velha e sequer sabiam onde ela morava. As câmeras de segurança do shopping registraram a velha saindo do shopping com uma sacola grande.
mas a polícia não a localizou e também não ligaram ela com nenhum crime, pois naquele ano de 1995 existiam muitas denúncias e pistas falsas sobre o desaparecimento das crianças. Existiam até pessoas que confessavam os crimes, mas a polícia não achava nada que ligasse o suposto criminoso aos desaparecimentos. E se não há provas, não há crimes. Então, era somente mais uma pista falsa. Assim como eles encararam o depoimento da minha mãe, como apenas uma pista falsa, ou uma coincidência qualquer. O fato é que de 1990 a 1997 desapareceram 11 crianças no Halloween. Desapareceram 11 crianças nos períodos de Halloween. A minha mãe tem certeza que foi obra da mulher mula, mas o fato permanece um mistério. Será que era uma versão diferente da mula sem cabeça que temos no nosso folclore? Mas aqui no Brasil, a lenda da mula sem cabeça é de origem desconhecida e é evidenciada em todo o Brasil. De acordo com as regiões, sofre algumas modificações, principalmente no nome, passando a ser chamada, por exemplo, de mulher padre, mula de padre, mula preta, entre outros. Bem, não se sabe ao certo como surgiu o primeiro caso. Porém, segundo pesquisadores, seria resultado de uma maneira de pensar, comportar-se e agir tipicamente relacionado à Igreja Católica, pois na sua origem, a criatura seria o resultado de um pecado aos modos, costumes, princípios e condutas da Igreja Católica. Isso porque seria o resultado do que acontecia com todas as mulheres que mantivessem uma relação amorosa com um padre. E o que podemos deduzir, segundo muitos estudos sobre esta lenda, é que as mulheres que frequentavam igrejas nunca poderiam ver o padre como um homem, e sim como uma criatura especial, quase um santo, pois estava se mantendo e vivendo para pregar a palavra de Jesus Cristo, Deus e dos santos. E caso alguma mulher pensasse em namorar com o padre, saberia que viraria uma mula sem cabeça. Algumas pessoas juram terem visto a criatura. E segundo elas, a mula sem cabeça tem as seguintes características. É uma mula de cor marrom ou preta e não apresenta cabeça no lugar, apenas fogo. Possui em seus cascos ferraduras que podem ser de aço ou prata. E o seu relincho é muito alto que pode ser ouvido por muitos metros. E é comum gemer como um ser humano. E ela costuma aparecer somente durante a noite. E principalmente de quinta ou sexta-feira. E ainda principalmente se for noite de lua cheia. Segundo a lenda, existem duas maneiras de acabar com o encantamento que faz a mulher virar mula sem cabeça. A primeira consiste em uma pessoa arrancar o cabresto que ela possui. E a outra forma é furá-la, tirando o sangue, no mínimo uma gota, com um alfinete virgem ou uma agulha que nunca foi usado. Bem, essa é a lenda da mula sem cabeça. E este fato é real e foi presenciado pela minha mãe. E desejo a todos uma boa noite.